Olha, hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante que é falar em público, né? Tem gente que prefere uma boa morte, já ouvi isso de papo, mas estou vendo agora na prática uma pesquisa mostrando aí um percentual elevado de pessoas que preferem sumir do mapa do que ter essa responsabilidade. Mas a vida exige, né? Nós falamos muito sobre tudo isso no primeiro bloco, mas agora a Laura se dispõe a ajudar você que está concluindo o curso e que vai ter que fazer uma exposição do seu TCC. É isso que chamam? TCC. 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 É um terror esse negócio, né? Olha, Eu vejo gente ficar já arroxeada desde junho para uma coisa que vai acontecer no fim do ano. é um terror porque, às vezes, durante toda a graduação, o aluno consegue dar uma fugidinha das Escapa. apresentações orais, né? Às vezes eu trabalho em grupo, dá um jeitinho e foge. Mas o TCC não tem jeito, ele precisa se apresentar, né? E para muitas pessoas realmente isso é bem difícil. Você pode dar um roteirinho, então, de dicas para a pessoa fazer, desde da postura, né? Tem que ter um Claro, jeito. claro. É importante a gente saber que comunicar, né, que falar bem, não é só você ter domínio daquele conteúdo, não é? Assim, se preparar é super importante. Você tem que saber, como a gente falava no outro bloco. Você tem que ter domínio do conteúdo, mas não é só isso. Porque se fosse assim, às vezes a gente vê pessoas que sabem muito, mas não têm capacidade de falar bem, de transmitir aquele conteúdo. Chega né? na hora de dar o tremelique nervoso. Então a primeira coisa é se preparar bem. Conheça aquele assunto que você vai falar. Segundo, pensa qual é a situação, para quem você vai falar. Quem é que está te assistindo? Qual é a sua situação? Então, você vai para uma banca de TCC, você sabe que você vai estar numa situação um pouco mais formal, você tem que defender aquele trabalho, você tem que defender a sua ideia. É diferente de você ir para uma reunião de trabalho, que de repente a situação exige também uma defesa, mas você está num grupo que as pessoas são mais conhecidas, tem uma interação. É diferente de uma entrevista de emprego, né? Então, conheça a situação, conheça para quem você vai falar, com quem você está se comunicando. Isso é outra coisa muito importante. De repente, ir ao ambiente antes. Ao ambiente antes, né? Aí aquela situação exige o quê? Que tipo de postura que ela exige de mim? Eu posso ter uma postura mais descontraída ou eu tenho que ter uma postura mais formal? Como tem que ser a minha vestimenta? Como eu tenho que estar apresentado, né? Porque isso também é um outro fator importante. Com relação a TCC, toma cuidado, prepara bem o seu material audiovisual, aquilo que você vai apresentar. Isso faz parte da sua comunicação, né? E depois agora, com relação à postura, à fala, a melhor coisa é treinar. Então assim, você vai ver na internet, você abre ali no YouTube, tem técnicas relâmpago, como falar bem, né? Tá cheio. Mas você não vai ficar bom falando, de se apresentar só assistindo o vídeo. Um espelho ajuda? Um espelho ajuda. Esse espelho grande assim? Um espelho ajuda. A gente tem um recurso hoje na mão que é o celular. Se grave. Se grave, peça para alguém te gravar, faz aquela apresentação que você precisa fazer, você vai ter que apresentar 15 minutos, se grave, se assista. Às vezes a gente tem medo de falar bem porque a gente não se conhece, a gente não sabe qual é a postura da gente, a gente não está acostumado a ouvir a própria voz, a ver a própria imagem, então às vezes a gente cria uma ideia ruim e negativa da gente mesmo que de repente não é. Quando você começa a se ver e se habituar com a sua imagem, se habituar com a sua voz, você vai ver, poxa, não sou tão ruim assim como eu pensava. Verdade. Né? Às vezes a gente cria aquele monstro, nossa, sou péssima, a gente acha que só o outro é bom, só o outro fala bem, e isso é um conceito muito ruim, é um conceito que precisa ser derrubado, né? Porque falar em público hoje cada vez é mais necessário. Verdade. Agora, a gente falou nisso aí para efeito desse trabalho de fim de ano de escola.
Mas para o dia a dia, Para o dia é a a dia mesma coisa. é a mesma coisa. Você não sabe em que momento na sua situação de trabalho você vai precisar fazer uma apresentação, não é? Você vai precisar uma reunião que tenha mais pessoas que estejam participando, fazer uma apresentação, às vezes até para um cliente que saia um pouquinho daquela situação pessoal, você precisa falar para um pouco mais de pessoas. Então, hoje, a vida exige essa habilidade, né? Não tem mais muito como você fugir disso, não. Bom, então, pelo que eu estou vendo, é fundamental a gente ter domínio do tema. É domínio. Uma vez tendo o domínio do tema, a coisa já fica mais fácil. Fica bem mais fácil, mas domínio do tema é um ponto. Mas assim, e se você precisa, de repente, falar de improviso numa situação que você não sabe muito bem aquele assunto, você não vai falar? Não é? Então, assim, o domínio do tema é um ponto. Mas se você, de repente, é pego numa situação que você não conhece bem o tema, então, um passo é você não se preocupar tanto com você. Eu estou tremendo, eu estou nervoso, eu estou suando, né? A pessoa às vezes vai travando porque ela começa a focar demais nessas sensações que o corpo dá. Por que essas sensações surgem? É a adrenalina. Então, se você está, por exemplo, numa atividade física, você está correndo, seu corpo está disparando adrenalina. Só que, por conta do próprio movimento, às vezes você não percebe muito. Agora, quando você está parado, você tem que falar, você sente mais o efeito da adrenalina. E se você consegue, se concentra demais na mão que está suando, nossa, está escorrendo aqui um suor, isso, você potencializa esse nervosismo. E se você se foca no que você tem que falar e desconcentra um pouco do seu corpo, desconcentra um pouco do que os outros vão pensar, porque às vezes a pessoa não está reparando que você está tremendo, que você está com batedeira, tá ninguém percebe essas sensações em você, é só você. Então, se você deixa nossa, o outro está pensando, vai ver que eu estou tremendo, vai ver que eu estou nervoso, isso já te alivia e você consegue focar naquilo que você tem que falar. A Laura Baixa é professora de jornalismo, de comunicação e especialmente de oratória. Nos ajudou aqui, né, a enfrentar esse monstro que é o microfone, né, que é uma palestra. E eu te pergunto, afora os cursos que você ministra, tem jeito de ter contato contigo pelas redes sociais? Tem Você sim. pode passar algum endereço aí, disponibilizar para o pessoal? Vem TCC aí, olha aí, minha gente, a oportunidade. Eu tenho minha página no Facebook que chama Verbo, né? Escreve e fale bem. E o meu LinkedIn também, Laura Baixa. Pelo Facebook também, Laura Baixa. E o e-mail laurabaixa@gmail.com. Tá aí, ó. Grande chance de você que quer falar em público, quer falar bem e tem lá suas paúdas, né? Seus receios de se sair bem a partir de agora. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.